Olá, eu sou Iago e faço parte do PET Elétrica UFBA e vim trazer aqui para vocês uma videoaula a respeito de calorimetria. Bom, antes de entrarmos a fundo sobre os conceitos de calorimetria, sobre de calor e as formas que estão relacionadas a eles, vamos entrar em um conceito também que é fundamental para a nossa discussão, que é o de temperatura. Quando falamos de temperatura, estamos falando sempre de grau de agitação das moléculas de um objeto ou de um sistema. Os sistemas e os objetos possuem uma quantidade grande de moléculas, uma quantidade grande ou de átomos, né? E esses átomos e moléculas, eles ficam agitados de maneira aleatória nesses próprios objetos. Quanto maior a energia cinética que esses átomos possuírem, maior será a temperatura associada desse objeto. A exemplo, temos esse objeto que possui uma agitação maior, por isso que suas moléculas estão um pouco mais distantes umas das outras, e aqui temos um grau de agitação um pouco menor. Então a temperatura desse sistema aqui é maior em relação à temperatura do anterior. Com o tempo, entendemos que era necessário fazer a medição dessa grandeza, e inventamos equipamentos como termômetros para fazer isso. E não só isso, associado a eles, utilizamos escalas para aferição de temperatura. As principais escalas que temos atualmente são a escala Celsius, que é muito utilizada aqui no Brasil, a escala Kelvin, faz parte do Sistema Internacional de Medidas, e a Fahrenheit, que é muito utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos. Pronto, vamos conhecer agora melhor cada uma delas. Bom, a escala Celsius, que é muito utilizada aqui no Brasil, ela possui como referência para sua construção a mudança de estado físico da matéria da água. Então, quando a gente referencia a temperatura de 0 graus Celsius, estamos querendo dizer que a água sai do estado sólido e vai para o estado líquido em 0 graus Celsius. Bem como quando a gente fala de 100 graus Celsius, a água vai sair do estado líquido e vai para o gasoso. Assim, o criador dessa escala pegou e dividiu ela em 100 partes e assim criou a escala Celsius. Já quando a gente fala da escala Kelvin, a gente fala de uma escala um pouco mais diferenciada. Ela utiliza como base dessa construção o grau de agitação das moléculas em si. Então, se tivermos 0 Kelvin, e aqui não podemos colocar o graus, é 0 Kelvin, temos o chamado zero absoluto. Ou seja, se um objeto tiver 0 Kelvin, nenhuma das suas partículas vai estar movimentando ou vai ter energia cinética associada a ela. Ela também é uma escala de temperatura na qual possui uma divisão em 100 partes. Ou seja, é muito fácil relacionar o Celsius com Kelvin. 0 graus Celsius, por exemplo, representa 273,5 Kelvin. Se quisermos converter de graus Celsius para Kelvin, basta somar esse fator de 273,5 na temperatura associada. Por fim, temos a última escala, que é a escala de Fahrenheit, que utiliza a mesma referência da escala Celsius, que é a água, né? Entretanto, na mudança de estado físico do sólido para o líquido, representa 32 graus Fahrenheit. E na mudança de estado do líquido para o gasoso, temos 212 graus Fahrenheit. A escala aqui ela não possui uma divisão de 100 partes, e sim de 180 partes. Então, a conversão de uma temperatura, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit não é tão direta. A gente vai precisar aplicar uma expressão como essa para poder estar fazendo essa conversão. Então, a gente pega a temperatura em graus Celsius dividido por 5, ela vai ser igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Eu sei que essa expressão pode assustar um pouquinho, mas vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui, ó, temos uma temperatura de 30 graus Celsius e queremos converter para graus Fahrenheit. Pegamos a temperatura em Celsius, que é 30, colocamos 30 aqui, dividido por 5, então 30 dividido por 5 vai ser igual à temperatura em Fahrenheit, que a gente quer descobrir, ou seja, a nossa incógnita, menos 32 dividido por 9. Bom, 30 dividido por 5 é 6. Vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Passo esse 9 multiplicando para o outro lado, fica 6 vezes 9 igual a 54, que vai ser igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32. 32 passa lá somando, vai ficar a temperatura em Fahrenheit, então vai ser 86 graus Fahrenheit. Agora pensamos que queremos pegar essa temperatura em graus Celsius, aí queremos converter para a temperatura em Kelvin. Basta a gente pegar 30 e somar com 273,5. A fim de já ter a temperatura bem facilmente, sem que a gente já faça uma divisão ou multiplicação de termos. Então aqui essa soma vai dar
303,5 Kelvin. Bom, agora que a gente entendeu o conceito de temperatura, para que a gente possa entender o que é o calor, a gente vai imaginar a seguinte situação. A gente tem esse corpo aqui, na qual o nível de agitação das moléculas está um pouco maior, ou seja, a temperatura dele está um pouco mais elevada. Podemos chamar ele como um corpo quente. Já que essa situação, temos um corpo frio, porque a agitação das moléculas está um pouco menor em relação à anterior. Se colocarmos esses dois corpos se tocando e interagindo entre si, acontecerá um efeito na qual a energia que está nesse corpo quente vai ser transmitida para esse corpo frio. Assim, temos uma transferência de energia térmica do corpo quente para o frio. Essa transferência, essa comunicação que existe, a gente denomina calor. Então, calor é a transmissão de energia térmica do corpo que está mais quente até o corpo que está mais frio. E até quando isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer até o momento que ambos os corpos possuírem a mesma temperatura. Então, se Q possui uma temperatura mais alta do que B, B vai subir sua temperatura e o Q vai abaixar, até que ambos possuem a temperatura igual, e assim chegando ao equilíbrio térmico. Aí vocês perguntam, né? Existe alguma maneira de a gente calcular o calor? Sim, existe uma fórmula, eu acho que é conhecida até por vocês. Mas existem dois tipos de calor, vamos ver eles agora. Primeiro é esse calor sensível. O que é o calor sensível? Calor sensível é quando, imagine uma situação na qual uma água ela precisa entrar em ebulição. Para que ela entre em ebulição, ela vai ter que aquecer primeiro, né, até chegar aos 100 graus Celsius. E esse aquecimento, essa energia necessária para que haja o aumento de temperatura da matéria, a gente chama de calor sensível. Ele é calculado por essa fórmula, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. O que macete, para que vocês consigam lembrar com mais facilidade. Onde Q é calor, que é dado em joule ou caloria, só que joule é no sistema SI, massa em quilogramas. O C é um calor específico, e ele vai variar conforme o material que a gente está utilizando. Então, a água tem um calor específico, o metal tem outro calor específico. Isso geralmente é dado em problemas quando são cobrados, né? E o ΔT é a variação de temperatura que esse corpo está sofrendo, né? Que é dada em kelvins ou em graus Celsius. O outro é o calor latente, né? Imagine a situação agora que chegou a 100 graus Celsius e a água está entrando em ebulição. A temperatura dela não vai variar nesse momento, porque a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Esse é o limite dela. Então, mas ela vai continuar fornecendo calor. A troca de calor vai continuar acontecendo. Por isso temos o calor latente, onde não há mudança de temperatura, mas é a energia necessária para que uma matéria mude seu estado físico. É dada por Q igual a mL, onde Q também é calor, dado em joule ou em caloria, massa em quilogramas, e L é o calor latente em si, né, que também é dado de cada material, que vai ser dado por joule sobre quilograma, caloria sobre quilograma, vai depender o quanto a maneira que é cobrada e a maneira que você quer expressar essa medida. Agora entendemos que acontece a troca de calor quando o corpo quente cede sua energia cinética ou temperatura para o corpo frio. Eu quero que a gente entenda como essa troca pode acontecer no mundo real. Bom, temos três tipos básicos na qual ocorre essa troca de calor. O primeiro deles é a condução, que acontece geralmente em corpos sólidos, na qual um corpo que está mais quente entra em contato direto com o corpo que está mais frio. Esse contato um com o outro faz com que as moléculas daqueles que estão mais agitados passem energia diretamente para o corpo daquele objeto que está um pouco mais frio. E assim, a energia é passada de molécula para molécula que estão próximas umas das outras. Outra maneira que pode ser passado e ocorrer a troca de calor é de convecção, que acontece geralmente com fluidos, como o ar, os gases ou até mesmo a água. Um exemplo que temos aqui é essa água fervendo. Acontece que quando você colocar uma água para ferver, a temperatura que está no fundo da panela, ela começa a aquecer com mais rapidez do que está no topo. Isso gera uma diferença de densidade entre essas duas águas, uma que está aqui na parte inferior e outra na parte superior. A água que está mais quente, ela tende a diminuir sua densidade, fazendo com que ela suba. E a que está mais frio,
desce. Esse movimento de sobe e desce, que vai acontecer continuamente, gera correntes ascendentes e descendentes dentro desse fluido, fazendo com que a temperatura flua de um canto para o outro e assim seja distribuída até que a energia térmica, o equilíbrio térmico aconteça. E por fim, temos a transferência de calor por radiação, que acontece por meio de ondas eletromagnéticas. A exemplo que temos é o Sol. O Sol emite ondas eletromagnéticas em direção à Terra, que se propagam no vácuo, isso é importante porque é um meio de condução de energia que pode ser propagado pelo vácuo. E assim chega na Terra, e ao entrar em contato com a nossa atmosfera, sentimos o calor. E acontece a mesma coisa aqui, por exemplo, no exemplo das chamas. Bom, e para finalizar, vamos responder essa questão aqui teórica. Um fabricante de termômetro orienta em seu manual de instruções que um instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com bulbos preenchidos com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que, letra A, o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna, letra B, a temperatura do corpo passe para o termômetro, letra C, o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido, e letra D, a quantidade de calor dos corpos seja a mesma, letra E, o calor do termômetro passa para o corpo. Bom, nessa aqui a gente pode analisar que esses 3 minutos vão ser necessários para que a energia cinética do corpo que está mais quente passe para o corpo mais frio, que muito possivelmente é aquele corpo que a gente está querendo aferir a temperatura. Então, esses 3 minutos são necessários para que o equilíbrio térmico seja atingido entre dois corpos, para que eles tenham a mesma temperatura e assim o termômetro consiga aferir corretamente a temperatura daquilo que está sendo analisado. Então, a resposta certa é a letra C. O equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido. Bom, se você gostou da nossa videoaula, deixando o seu like, compartilhe para quem estiver precisando e qualquer feedback pode deixar aqui embaixo nos comentários para a gente. Muito obrigado, tchau, tchau.